Vambora com a notícia aí das notícias policiais? Chegando agora, hein? Prisão em flagrante. A Polícia Civil prendeu em flagrante a responsável de ter, infelizmente, olha, gente, vou te dizer cada caso, hein? A responsável de uma criança que morreu devido a maus tratos em Rio das Ostras. Eu vou chamar mais uma vez o Carlos Orador, porque o Carlos Orador vai trazer detalhes. Mas, Carlos, eu tô recebendo informações de que nós temos a imagem da criança. Nós temos a foto aí, a gente vai mostrar agora aí, para você que está acompanhando esse caso, a criança, olha isso, gente, de 7 anos. Infelizmente, a gente está vendo aí um caso brutal, um caso de covardia. E essa mulher que até então era responsável por essa criança. Até então, essa mulher responsável por essa criança de 7 anos foi presa em flagrante. E essa criança aqui, minha gente, que vocês estão vendo, estaria com lesões recentes e lesões antigas também. Maus tratos. A investigação começou e a gente vai trazer agora o Carlos Orador, que está em cima desse caso, está acompanhando. E ele vai trazer os detalhes. Como é que os agentes conseguiram chegar nesse desfecho, como é que eles conseguiram encontrar essa pessoa, essa mulher responsável por essa vítima de apenas 7 anos, Carlos Orador. Pois é, Ana Paula, esse é um caso muito complexo que está sendo investigado pela Polícia Civil de Rio das Ostras, porque ele possui várias vertentes, vários elementos que compõem aí esse caso. A gente está falando de uma situação de maus tratos que acabou culminando na morte do Samuel de Abreu, esse menino de apenas 7 anos. A gente está aqui no Instituto Médico Legal, em Macaé, onde o corpo do Samuel permanece aguardando a liberação. Os exames cadavéricos já foram realizados e foi constatado, Ana Paula, que a morte em decorrência desses maus tratos aconteceu também por outras questões. Ele sofreu aí uma infecção generalizada, sofreu também pneumonia e tudo isso, esse conjunto de elementos acabou culminando na morte do Samuel de apenas 7 anos. Agora olha só como a polícia chegou então até a suspeita de ter causado aí os maus tratos, essa situação de negligência contra esse menino. A criança foi levada para uma unidade hospitalar em Rio das Ostras, já com todas essas lesões graves, inclusive, Ana Paula. E aí, infelizmente, na unidade, apesar de todos os procedimentos médicos, eles não conseguiram reverter o quadro do Samuel. Ele morreu e foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal. O corpo, foi trasladado aqui para o Instituto Médico Legal. E aí, quando eles perceberam, os técnicos perceberam toda a situação, o estado em que a criança estava, com muitos hematomas, inchaços, essas lesões também, inclusive na cabeça, eles suspeitaram da situação e aí acionaram a Polícia Civil. Como o menino ele veio de Rio das Ostras, do Hospital de Rio das Ostras, foi a Polícia Civil da cidade que foi acionada e iniciou então as investigações. Eles descobriram, Ana Paula, que essa criança ela estava com essa família. A mulher havia obtido na justiça uma licença, uma autorização provisória para a guarda desse menino que estava então numa instituição para adoção. Essa guarda provisória de 90 dias havia expirado no fim de janeiro, mas ela ainda estava com a criança. E aí o que chamou mais a atenção dos... Deu uma travadinha aí, mas espera aí que eu já volto com você, Carlos Orador. Minha gente, vou te dizer o que é isso, hein? O que é isso que estamos vendo, Carlos? Que é isso, hein? E os detalhes que você vai trazendo, a gente vai entrando na história e vai ainda tentando entender como é que a pessoa tem coragem disso, Carlos. Pois é, Ana Paula, como eu dizia, a polícia percebeu que as lesões elas eram recentes e também antigas e o que chamou a atenção foi justamente a demora para levar essa criança até uma unidade hospitalar para que ela recebesse os cuidados necessários. Diante dessa situação, a polícia solicitou a decretação de uma prisão
E aí, enquanto eles aguardavam, eles já foram até o local, conseguiram localizar a mãe adotiva dessa criança que foi presa em flagrante por maus tratos, negligência. Ela já está em sede policial. A mãe dessa mulher, que era responsável pela criança, veio também ao Instituto Médico Legal para verificar as condições de momento, também realizar a identificação do corpo, que foi confirmada por ela, mas como aquela medida da adoção provisória havia expirado, ela ainda não recebeu a liberação, a autorização, na verdade, para liberar o corpo. Por isso que o corpinho do Samuel continua aqui no Instituto Médico Legal. Bom, a gente ouviu a delegada Carla Ferrão, que está à frente das investigações. Vamos acompanhar o que ela disse. A Polícia Civil, por intermédio da 128DP, realizou a prisão em flagrante da guardiã legal de um menino de apenas 7 anos que veio a óbito em decorrência de maus tratos. A autópsia revelou uma série de lesões por ação contundente, antigas e recentes, o que revela um histórico de violência. A autora foi presa em flagrante pelo crime de maus tratos com resultado morte e responderá à justiça pela brutalidade cometida. A Polícia Civil segue atuando firme na apuração desse caso e reforça que toda violência contra a criança é inadmissível. Adotiva, né? Pois é, Ana Paula, era a mãe adotiva há 3 meses a partir de uma autorização provisória para que ela pudesse adotar o Samuel de Abreu, de apenas 7 anos, agora vítima desses maus tratos, que acabou resultando aí na morte do menino, Ana. Olha, vou te dizer, Carlos Orador, a gente que está aí, claro, a gente tem que trazer todos os fatos, a gente tem que trazer as informações, o trabalho importantíssimo da polícia, mas vou te dizer, uma mãe adotiva, e quando a gente pensa assim, não, a pessoa quer adotar uma criança, né, não sabe quais foram as condições de não poder ter tido filho, ou aparece, enfim, aí tem a criança, e aí agride a criança, e tem um histórico de violência, e maltrata a criança desse jeito que chega até a morte. Meu Deus, quanto sofrimento essa criança de 7 anos não passou. Vou te dizer, viu, Carlos Orador, é cada coisa que a gente está vendo nesse mundo, mas parabéns aí à polícia, porque conseguiu prender. Eu te agradeço, Carlos, você está em frente aí ao IML, o corpo aí do Samuel, né, de 7 anos, ainda está no local e eu sei que eu posso voltar com você a qualquer momento.